Programa Nova Vida. Oferecimento Bampará. Cada dia melhor para você. Olá, pessoal. O programa Nova Vida já está no ar. Aqui você fica sabendo tudo sobre tratamento e prevenção da dependência química. Você pode tirar suas dúvidas. É só ligar 091 3265 1258 ou 99 830332. Mas se preferir, mande um e-mail para pgmnovavida@gmail.com ou visite a nossa página no Facebook. No programa de hoje, nós vamos conversar com o Dr. Vanderlei de Oliveira. Ele é juiz da Infância e Juventude da capital. O programa Nova Vida começa agora. O programa da família paraense. Dependência de álcool e outras drogas é uma doença. A recuperação é a única solução. Conheça o Espaço Nova Vida, credenciado pela Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas. Com uma área de 16 mil metros quadrados, o Espaço Nova Vida oferece a você tratamento e prevenção de álcool e outras drogas. Entre em contato com a gente. 9983-0332 e 3265-1258. Com Laila Tour, sua diversão está garantida, com muita emoção e aventura. Participe do Réveillon em Fortaleza, Ceará, da Paixão de Cristo em Nova Jerusalém, Pernambuco. Viaje para os Lençóis Maranhenses e Gramado, no Rio Grande do Sul. Laila Tour, excursões e passeios turísticos. Um novo jeito de se divertir. 8959-8830 e 8866-0036. Laila Tour, excursões e passeios turísticos. Quer ver como o novo Bampará está cada dia melhor para você? Tem a agência empresarial, o mobile banking, cartões de crédito e uma moderna rede de compras, o Bcard. Tem a compra premiada e a poupança premiada, a única que te dá um carro. E vem muito mais por aí. O Bampará é um banco cada dia melhor para você. Para você poupar, para você ganhar, para você Bampará, crescer. cada dia melhor para você. Estamos de volta e hoje vamos conversar com o Dr. Vanderlei de Oliveira. Ele é juiz da Vara da Infância e Juventude. Dr. Vanderlei, o que é e como funciona o Juizado da Infância e Juventude? Hoje, os Juizados da Infância e Juventude, ele funciona em forma de especialização de varas, exatamente em função da peculiaridade da matéria que é tratada na área da infância e juventude. E essas peculiaridades estão dentro do eixo da prioridade absoluta que foi estabelecido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, todos os tribunais do Brasil, e não poderia ser a exceção o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, especializou uma área só para o tratamento da infância e juventude. Então, nós temos algumas varas especializadas nesta matéria, sendo que são varas que trabalham o processo de conhecimento desde o momento do ato infracional. Isso a nível de Estado? A nível de Estado. Claro que nós temos umas varas especializadas na região metropolitana e em alguns municípios polos também temos essas varas que foram criadas. Então tem as varas de conhecimento e a vara de execução. Eu, por exemplo, sou titular da terceira vara, que é vara de execução das medidas socioeducativas. Agora, eu lhe pergunto, e qual a diferença entre o ato infracionário e um crime? Na realidade, nós estamos tratando de dois públicos diferenciados, né? O público adolescente, que é aquele que, dos 12 anos completos aos 18 anos incompletos, é o público adolescente. Esse público são chamados as pessoas inimputáveis, que não podem ser imputados um crime, né, ao cometimento dessas pessoas. Então, são atos infracionais.
Diferentemente do ato criminoso, que é para o adulto de 18 anos completos em diante, porque ali tem algumas especificidades estabelecidas dentro do Código Penal brasileiro, né? Precisa ser um ato típico estabelecido na lei, precisa ser um ato antijurídico reprovável pela própria legislação, estou falando naturalmente do crime. E o sujeito precisa ser o sujeito culpável, ou seja, imputável. Já no caso do adolescente, não. Ele comete um ato infracional que, muito embora seja reprovável pela sociedade, ele é um sujeito que está em desenvolvimento. E ao invés de sofrer uma punição, que é uma sanção como resposta do Estado, né, diante de um crime praticado por um adulto, ele recebe uma medida socioeducativa para reorientá-lo, para sorregê-lo, para poder colocá-lo novamente no eixo, né, de uma vida digna, de uma vida de respeito e obediência à ordem estabelecida. Certo. Agora eu lhe pergunto também, existe um perfil comum entre esses jovens infratores? Na realidade, nós estamos vivendo um mundo globalizado. Então, muitas práticas que advêm da própria cultura enraizada acabam se tornando comum. Um dado muito característico em relação a esses jovens, a esses adolescentes que vivem no mundo da delinquência, é o fator droga. O aspecto da droga, ele está disseminado, enraizado de tal maneira na base da delinquência que nós vamos encontrar mais de 90% desses adolescentes, chamados adolescentes em conflito com a lei, que tem envolvimento com a droga. Então, a droga ela se tornou globalizada e é um elemento comum entre aqueles que estão envolvidos em atos infracionais. E quais são, quais os motivos que levam esses jovens para ir praticar o crime? Falando português claro. Na realidade, nós vamos encontrar aí o fundamento principal na própria família. Uma família desestruturada, uma família que vive sob a exclusão social crônica, uma família fragilizada, inclusive nas suas relações matrimoniais, uma família que, via de regra, ela é uma família monoparental, formada apenas da mãe e dos filhos, porque o pai apenas confeccionou o filho, só trouxe ele à existência, e na realidade, pelas dificuldades enfrentadas, acabou deixando aquele ônus exclusivamente com a mãe, que não suporta. Via de regra, na grande maioria dos casos, são empregadas domésticas, são pessoas que vivem em tremendas dificuldades, não têm condições de dar uma assistência educacional, pedagógica, mais efetiva para os filhos. E aí, dentro desse contexto, nós vivemos no mundo do consumerismo, né? Do consumo quanto mais. E esses jovens, no aspecto apelativo da televisão, das mídias de massa e etc., eles querem ter uma vida semelhante àqueles que têm todas as oportunidades. E em função das condições poucas da família, né, dessa fragilização dos princípios, dos valores, eles acabam entrando no submundo da delinquência. Na realidade, esses são fatores de destaque que nós temos percebido, né? Agora, muitas vezes um ato infracional tem a mesma consequência de um crime, porque as penas são diferentes. O que existe em comum entre o ato infracional e o crime são as consequências, são os danos causados na sociedade. É o custo social que isso existe. Derramamento de sangue, vilipêndio ao patrimônio, aspectos fundamentais que foram estabelecidos como valores da sociedade e foram normatizados. São os aspectos incomuns. A diferença que existe é a sanção desencadeada pelo Estado em relação ao crime, como nós já comentamos, que é uma sanção vinculada à punição, porque está se tratando de um adulto que tem consciência do ato cometido, como diz em matéria criminal, ele entende o caráter ilícito do fato e tem condições de determinar-se de acordo com esse entendimento. Ao passo que o adolescente, ele está em estado de desenvolvimento. Ainda não é um adulto formado pela concepção, naturalmente, das ciências que estuda essa matéria. Então, a sanção de um é punição para o adulto. Para o adolescente, é medida socioeducativa para reorientá-lo e fazer com que ele realmente possa se portar de forma respeitosa
e obediente aos preceitos da lei. E qual o critério que o senhor usa para julgar e determinar a medida de um ato infracional? Primeiro critério é a gravidade do ato infracional. Por exemplo, vou citar um exemplo muito simples. O furto, que é um crime de médio potencial ofensivo, está estabelecido no artigo 155 do Código Penal Brasileiro. E o roubo seguido de morte, que é o latrocínio, está estabelecido no artigo 157, parágrafo 3º do Código Penal. Claro que toda a tipificação do ato infracional nós vamos buscar no Código Penal. É a lei regente que existe. Só o tratamento vai ser diferenciado entre o adolescente e o adulto, né? Então, dentro desse aspecto, o que nós vamos empregar para definir, né, a medida que deve ser aplicada àquele adolescente, leva em consideração a gravidade do ato, as consequências desse ato, sobretudo se essas consequências são danosas à vítima, em termos de ataque à sua integridade física e até mesmo à sua própria vida, tá certo? Vai se analisar o próprio contexto familiar, social daquele adolescente e vai verificar qual é a melhor medida a ser aplicada de modo a estabelecer esta intervenção eficaz para interromper o fluxo, né, desvirtuado daquele adolescente em função do ato cometido. Então, são esses fatores que são levados em consideração para a aplicação da medida, se é intervenção, se é internação, se é a semiliberdade ou se é a liberdade assistida, são as medidas da socioeducação. Agora, e por que a reincidência desse jovem é muito grande? Porque, infelizmente, o sistema operacional, o sistema como ele funciona na prática, ainda dista muito da filosofia principiológica da lei. A lei estabelece uma filosofia de intervenção que abrange família, sociedade, e levando esse adolescente a se empoderar de algumas ferramentas fundamentais para que esta ressocialização, esta recuperação, essa restauração, ela se efetive de forma plena. A base educacional, intervenção educacional, envolve a escolarização, envolve a profissionalização, envolve a ocupação através de oficinas, né, efetivas, dinâmicas, constantes, continuadas desse adolescente. Ora, qual é a situação que ele chegou? Na realidade, do ponto de vista da lei, ele adentrou ao fundo do poço de uma enfermidade social crônica. E é preciso que ele passe por um processo típico de UTI, de uma intervenção intensa e aprofundada. Ele e a família. Ele e a família. Como isso não acontece... O que a família deve fazer, proceder para evitar essa reincidência Na realidade, jovens? A família só, ela perdeu, ela está extremamente fragilizada e vulnerabilizada. É isso que nós percebemos. Então, o Estado, ele tem um papel fundamental nessa questão, de se unir com a família, no sentido de estabelecer esses eixos de recuperação e que eles se concretizem efetivamente. Por exemplo, nós temos várias unidades de internação na região metropolitana de Belém, e semiliberdade e também da liberdade assistida. Se essas unidades funcionassem a pleno vapor, como foi estabelecido na lei, com todas estas intervenções e serviços acontecendo à plena luz do dia, aí nós teríamos um nível de recuperação muito maior do que está acontecendo hoje. Quando o nível de recuperação é baixa, ocorre a reincidência cada vez maior e mais reiterada. Então, uma coisa, né, diz respeito exatamente à outra. Se nós recuperamos com mais intensidade, com mais ferramentas à disposição, com mais implementos, aí a reincidência vai ser menor do que realmente nós estamos tendo hoje. E qual seria a medida mais eficaz para coibir esses consumos? Nós temos que atacar a fonte, né? A fonte está no tráfico. A droga rende, é uma das maiores receitas hoje no planeta Terra. E para você atacar estas fontes, é necessário quebrar muitos paradigmas.
Porque, infelizmente, hoje nós percebemos que há um comprometimento muito grande, né, da família em função disso, da própria sociedade, está enraizado na nossa própria cultura. Então é preciso atacar os grandes traficantes, a fonte de onde provém as drogas. Para isso você não conseguirá atacar com eficácia se você trabalhar apenas na ponta do iceberg, que é a segurança pública, através das ações policiais. São importantes, são, mas não são sozinhas, isoladas, eficazes. Então você tem que trabalhar a educação dos filhos, desde base. O que é que diz o texto de Salomão, que foi um dos maiores sábios da humanidade? Eduque a criança no caminho que deve andar. E quando ficar grande ou quando ficar velho, jamais se desviará dele. Então esse é o ponto base, a educação dos nossos filhos, das nossas crianças, porque eles vão se empoderar de uma segurança interna, sobretudo, ao ponto de, quando o traficante chegar para eles e oferecer a droga, porque a primeira, a segunda e a terceira oferta é gratuita. Quando o traficante chegar para oferecer, eles vão ter condições de dizer um não. Droga, não. Never. Nunca. Porque eles estão empoderados de uma educação que foi impressa na tábua do seu coração pelo eixo familiar. Bem, doutor Vanderlei, nós vamos para um pequeno intervalo comercial. Voltamos já. Dependência de álcool e outras drogas é uma doença. A recuperação é a única solução. Conheça o Espaço Nova Vida, credenciado pela Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas. Com uma área de 16 mil metros quadrados, o Espaço Nova Vida oferece a você tratamento e prevenção de álcool e outras drogas. Entre em contato com a gente. 9983-0332 e 3265-1258. Quer ver como o novo Bampará está cada dia melhor para você? Tem a agência empresarial, o mobile banking, cartões de crédito e uma moderna rede de compras, o Bcard. Tem a compra premiada e a poupança premiada, a única que te dá um carro. E vem muito mais por aí. O Bampará é um banco cada dia melhor para você. Pra você poupar, pra você ganhar, pra você Bampará, crescer. cada dia melhor para você. Estamos de volta e conversando com o doutor Vanderlei de Oliveira, juiz da Vara da Infância e da Juventude de Belém. Doutor, como o juizado trata aqueles jovens infratores que já se tornaram dependentes de álcool e outras drogas? Nós temos aí algumas medidas que são estabelecidas na lei do SINASE, que é a lei 12.594 do ano de 2012. Uma daquelas que nós já comentamos são as medidas socioeducativas, né, que dá nessas 4 modalidades: intervenção, aliás, internação, melhor dizendo, a semiliberdade, a liberdade assistida e a prestação de serviço à comunidade. Quando é constatado a dependência de um desses socioeducandos, que já está naturalmente com uma medida, né, sendo efetivada, a medida socioeducativa, quando se constata a dependência dele de drogas, ele é submetido a uma medida de proteção, que é o próprio tratamento da drogadição, chamado desdrogadição. Esse tratamento é realizado através de intervenção de um especialista, em regra um psiquiatra, e também do aspecto medicamentoso. Então, ele é encaminhado para algumas unidades que o Estado possui, como o CAPS Marajoara, e é feito um tratamento continuado com estas 2 intervenções, do profissional e do medicamento. Então, é uma medida protetiva propriamente dita. Ele passa um período de tratamento até que o psiquiatra constate que realmente o tratamento, houve eficácia no tratamento, aí suspende o tratamento e ele dá continuidade ao cumprimento da medida socioeducativa. Agora, a oferta de tratamento da dependência química tem atendido a demanda do juizado? Não. Nós não temos, por exemplo, naqueles casos extremos, que a gente percebe que a droga ela já
trouxe efeitos desastrosos, nefastos, inclusive levando a transtornos psíquicos na vida daquele adolescente, e que há necessidade de uma internação para um tratamento mais intenso e aprofundado. Nós não temos no estado do Pará, e aqui eu estou me referindo à região metropolitana de Belém, uma unidade, né, estadual ou mesmo municipal que tenha esta condição de receber um adolescente com estas características. Quando não há necessidade de internação, mesmo assim, os tratamentos eles ainda deixam a desejar. Pelo menos é isso que nós temos constatado através das equipes técnicas, tanto das unidades socioeducativas quanto a equipe técnica do juizado, que se percebe claramente que havia necessidade de uma melhora, né? Então, o tratamento hoje, digamos assim, a nível de Estado, não é eficaz? Nós podemos chegar a esta conclusão de que, em casos determinados e identificados, né, existe eficácia no tratamento. Porém, em outros, devido à necessidade de se ter uma situação mais específica, mais trabalhada, como no caso da própria internação, deixa de ter esta eficácia em função da inexistência desse tratamento do Estado. E o que o Poder Judiciário pode fazer para melhorar ou amenizar essa situação? Na realidade, a lei federal brasileira, principalmente a lei do SINASE, estabeleceu uma função ampla do Poder Judiciário com a atribuição do magistrado como grande gestor do sistema socioeducativo. Tanto que o magistrado ele não fica incumbido ou responsável tão somente pela questão processual, mas ele precisa fazer visitas constantes nas unidades socioeducativas. Ele precisa estar lá presente, ouvindo o adolescente, o socioeducando, ouvindo os socioeducadores, verificando a ineficácia de determinadas intervenções que são aplicadas, checando algumas irregularidades ali existentes e fazendo os encaminhamentos e até mesmo as intervenções judiciais através, por exemplo, de ações promovidas pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública do Estado. Então, sobre esse aspecto, a Justiça realmente está agindo. Temos comparecido de forma periódica nas unidades de internação, sem liberdade e liberdade assistida, fazendo essas inspeções e constatando alguma necessidade específica, o Judiciário tem agido no sentido de sanear o problema e solucionar a questão. A parceria do juizado com as comunidades terapêuticas seria uma alternativa de suprir a demanda? Olha, essa parceria seria muito bem-vinda na atual situação que nós nos encontramos. Porque, veja, por mais que esses adolescentes estejam cumprindo medida socioeducativa, e o limite da medida de internação são 3 anos, né? Por maior que seja a gravidade de um ato infracional desse. Quando ele sai do sistema socioeducativo, você não tem uma garantia 100% de que eles estão realmente recuperados no que diz respeito à drogadição. Então, se houvesse uma parceria entre o Judiciário, e aí entraria não somente o Judiciário, mas precisaria ser um termo de cooperação múltipla, envolvendo o Judiciário, a FASEPA, que é o órgão gestor de execução de medidas socioeducativas da internação e sem liberdade, e o município de Belém, que é o órgão gestor das medidas de liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade. Certamente iria potencializar esse tratamento a fim de que nós alcançássemos a tão almejada recuperação e solução desse problema de drogadição. E qual a avaliação que o senhor faz desse trabalho das comunidades terapêuticas no Estado? Eu enxergo isso com bons olhos. Não aquelas que ficam pedindo dinheiro nas esquinas, não? Não. Isso aí não. Essas comunidades terapêuticas que vivem na clandestinidade e até mesmo contribuindo para a continuidade da escravidão, porque a droga submete, né, o drogadito na escravidão, na servidão. Naturalmente, essas devem ser abolidas ou buscar o caminho para a sua regularização, tá certo?
e nos moldes do que estabelece a legislação específica para tanto. Da Anvisa, não é? Mas aquelas comunidades que trabalham de forma responsável, regular, sem dúvida nenhuma, elas exercem uma atividade que deve ser louvável pela sociedade e deve ser apoiada pelo poder público e afiançada pela própria sociedade. Porque é um trabalho que precisa de vocação, dedicação, sacrifício e amor. Esse trabalho que são realizados por essas comunidades. Então, não somente enxergo com meus olhos, mas eu afianço e endosso e assino embaixo em relação a essas comunidades. Graças a Deus. Doutor Vanderlei, na verdade, o importante é sempre o papel da família neste contexto? A família, ela está no topo da prioridade. Imagine só, primeiro nós nascemos em família. Todo o nosso crescimento, desenvolvimento saudável ocorre no eixo familiar. Então esta convivência salutar, ela é estabelecida dentro do contexto da família. Então a família, quando há esse desvirtuamento de conduta ou de dependência servil, a família se apresenta como o melhor hospital, como a melhor comunidade terapêutica, como o melhor centro de tratamento. Se a família está enferma, ela precisa ser tratada também. Ela precisa ser apoiada. Porque a partir desta restauração conjunta, nuclear, aí nós podemos, de fato e de verdade, almejar por dias melhores, por uma sociedade melhor. Porque, como já dizia, desde os gregos, a família é a célula máter da sociedade. Se essa célula se diluir, se ela for destruída, o que vai restar da sociedade? Então nós precisamos tratar a partir da célula para que realmente a sociedade possa encontrar a solução dos seus grandes desafios, dos seus grandes problemas. Então precisamos tratar a família. Agora, doutor, uma mensagem para aquela família que está sofrendo, que sofre, que tem um filho, uma criança, um adolescente nesse mundo cão das drogas. Eu tenho certeza de que, no meio dessas famílias que sofrem terrivelmente, em função de ver os seus filhos envolvidos como escravos, não somente na delinquência, mas sobretudo como servos da droga, tem havido muitas lágrimas. Há muitos corações encharcados de sofrimento e de angústia, que olha de uma outra extremidade e não consegue enxergar uma luz no fim do túnel. Não desista, porque se você desistir, a guerra do mal estará, sem dúvida nenhuma, consumando o seu malmejo. Mas além do mal, nós temos o eixo do bem. Então você, mamãe, ou você, papai, que já está desalentado, desesperançado, não consegue realmente enxergar uma luz que possa vir à tua ajuda para enxugar as tuas lágrimas. Primeiro, é preciso ter fé. Creia, olhe com fé para cima, porque Ele vela por ti, o Deus Todo-Poderoso. E olha, existe tantas pessoas que estão trabalhando nisso também. Procura uma comunidade terapêutica se teu filho está com esse problema. Buscar o teu filho, esteja ele abandonado na rua, porque já não suporta mais dentro do lar. Esteja ele dentro da tua própria casa, mas que sai à noite para se drogar e durante o dia permanece ali desolado, sem esperança e sem perspectiva de vida. Então procure estas comunidades, estas pessoas, o poder público, para que realmente, somando os teus esforços e a tua fé, seja realmente concretizado o teu grande almejo de ver o teu filho livre. Doutor Vanderlei, obrigado pela sua participação no programa Nova Vida. Programa Nova Vida, o programa da família paraense. Domingo, 7h30 da manhã. Não perca. Hoje é o primeiro dia do resto da sua vida com Cristo em recuperação. Só por hoje. Tchau. Programa Nova Vida. Oferecimento Bampará. Cada dia melhor para você.